Você já se sentiu cercado, sem saída? Como se o mar estivesse diante de você e o inimigo logo atrás. Hoje, você vai conhecer uma das cenas mais impressionantes da história. O dia em que Deus abriu o mar e transformou o medo em vitória. Fique até o fim, porque essa história não fala apenas sobre Moisés. Ela fala sobre o que Deus pode fazer na sua vida quando tudo parece impossível. O sol começava a nascer sobre as planícies do Egito. O vento quente trazia o cheiro da areia e da liberdade. O povo de Israel marchava, passo a passo, deixando para trás séculos de escravidão. Homens, mulheres, crianças, todos seguiam com o coração cheio de esperança, mas também de medo. Atrás deles, o Egito. À frente, o desconhecido. E acima de tudo, a fé em um Deus que havia prometido libertá-los. Durante gerações, Israel clamou por socorro. A dor das correntes, o som dos chicotes, o peso do trabalho forçado, tudo fazia parte de uma vida sem esperança. Até que Deus levantou um homem improvável, Moisés, um fugitivo que voltava ao Egito com uma missão impossível: libertar o povo com as próprias mãos vazias, mas com o poder de Deus em seu cajado. E diante do faraó, Moisés se tornou instrumento de milagres. As pragas devastaram o Egito. O Nilo se tornou sangue. A terra tremeu. E por fim, o orgulho do faraó se quebrou. Vão, saiam daqui e sirvam ao seu Deus, ele gritou. E assim, o povo partiu, livres pela primeira vez em 400 anos. Mas a liberdade seria testada. O coração do faraó se endureceu novamente. Ele não suportava ver os hebreus caminhando rumo à promessa. Montou seus carros de guerra, reuniu seus melhores guerreiros e partiu em perseguição. O som dos cavalos e das rodas cortava o deserto como trovões. Atrás, vinha o exército mais poderoso da terra. À frente, o mar. Quando os israelitas viram as águas do Mar Vermelho se estendendo até o horizonte, o pânico se espalhou. Não havia saída. O desespero tomou conta do acampamento. Moisés, gritavam, por que nos tiraste do Egito? Teríamos morrido melhor como escravos do que aqui, diante do mar. A multidão chorava. O medo engolia a fé. O som das trombetas egípcias se aproximava. E por um momento, parecia o fim. Mas Moisés permaneceu firme. Ele ergueu os olhos e falou com Deus. E Deus respondeu, por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. E então, Moisés ergueu o cajado, o mesmo cajado que havia dividido o Nilo, o mesmo que havia libertado Israel, e estendeu a mão sobre o mar. Um vento poderoso começou a soprar. As águas começaram a se mover, a se dividir, como se mãos invisíveis as empurrassem. O chão, antes coberto de água, tornou-se seco. Diante de todo o povo, o mar se abriu. Muralhas de água se ergueram dos dois lados, refletindo a luz do luar como cristais gigantescos. Era o impossível acontecendo diante dos olhos deles. O povo hesitou. O medo ainda tentava prendê-los. Mas Moisés deu o primeiro passo. E quando o profeta tocou a terra seca no meio do mar, o povo seguiu atrás dele. Homens, mulheres, crianças e idosos atravessaram. Cada passo era uma vitória da fé sobre o medo. E o vento que antes parecia ameaça, agora soprava a esperança. Enquanto isso, o exército egípcio se aproximava. As carruagens entraram no caminho aberto entre as águas, mas o Senhor estava observando. No meio da travessia, as rodas começaram a travar. O chão se tornou pesado e lamacento. O medo trocou de lado. Fujamos, o Senhor luta por eles e contra nós, gritavam os guerreiros, mas era tarde demais. Moisés olhou uma última vez para o povo já salvo do outro lado e ergueu novamente o cajado. E o mar voltou ao seu lugar. As águas desabaram sobre os egípcios, cobrindo carros, cavalos e guerreiros. O som foi ensurdecedor.
O mar rugiu como um trovão, e quando o silêncio voltou, não havia mais inimigos. Apenas o mar tranquilo, cobrindo o orgulho do Egito e revelando o poder do Deus vivo. Naquele dia, o povo de Israel viu o impossível acontecer diante de seus olhos. Eles se ajoelharam, choraram e cantaram. Moisés entoou o cântico que atravessou séculos. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me salvou. O cavalo e o seu cavaleiro lançou no mar. A fé renasceu. O medo morreu. E o deserto, que antes parecia uma ameaça, tornou-se o caminho da promessa. Mas o verdadeiro milagre não estava apenas no mar que se abriu. Estava no coração do povo, que aprendeu a confiar. Deus não os libertou apenas da escravidão do Egito, mas da escravidão do medo. Eles aprenderam que quando Deus está com você, nenhum mar é grande demais, nenhum inimigo é forte o bastante e nenhum deserto é longo demais. E essa mensagem é para você também. Talvez hoje você esteja diante do seu próprio mar. Pode ser um problema, uma perda, uma dor, uma luta silenciosa. Mas Deus ainda abre caminhos onde não há saída. Ele ainda transforma o impossível em testemunho. E o mesmo vento que parece te empurrar é o vento que vai te guiar para a vitória. O mar só se abriu depois que o povo começou a andar. A fé não espera o caminho aparecer. A fé dá o primeiro passo. E é quando você confia, mesmo sem ver, que o impossível acontece. Se essa história falou com você, deixe seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal Contos do Evangelho para descobrir mais histórias que fortalecem a fé e mostram o poder de Deus em ação. E lembre-se, Deus ainda abre mares quando você escolhe caminhar pela fé.